Iniciando a nossa aula de hoje, eu devo começar pela correção da atividade da aula de ontem. Atividade essa que era sobre combinação com repetição ou combinação completa. A primeira questão pedia para a gente resolver as combinações completas a seguir. Na letra A, eu tenho uma combinação com repetição de 3 elementos tomados 5 a 5. Como a gente viu, toda combinação com repetição ela deve ser transformada em uma combinação simples. Então você vai somar 3 mais 5, subtrair 1 e, claro, tomar 5 a 5. Daí fica a combinação com repetição de 5 elementos tomados 5 a 5, ela é a combinação simples de 3 mais 5 menos 1 elemento tomado 5 a 5. 3 mais 5 dá 8, 8 menos 1 dá 7. Então isso é uma combinação simples de 7 elementos tomados 5 a 5. Eu pego então 7 fatorial sobre 2 fatorial vezes 5 fatorial. Desenvolvo o 7 até chegar no 5. 2 fatorial dá 2. Cancela agora os 5 fatoriais. Sobrou 7 vezes 6 dividido para 2. 7 vezes 6 dá 42. 42 dividido para 2 dá 21. De maneira então que a combinação com repetição de 3 elementos tomados 5 a 5 é 21. A letra B traz uma combinação com repetição de 6 elementos tomados 4 a 4. Do mesmo jeito, vamos transformar numa combinação simples. Isso é a combinação de 6 mais 4 menos 1 tomado 4 a 4. 6 mais 4 menos 1 dá 9, portanto, isso é uma combinação simples de 9 tomado 4 a 4. Eu pego então 9 fatorial sobre 5 fatorial vezes 4 fatorial. Desenvolvo 9 até chegar no 5 fatorial. Lembra que 4 fatorial dá 24. Agora eu vou cancelar o 5 fatorial. Sobrou 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 sobre 24. Esse produto em cima ele dá 3024, que quando eu dividir para 24 vai dar 126. Portanto, a combinação com repetição de 6 elementos tomados 4 a 4 é 126. A letra C, a combinação com repetição de 5 elementos tomados 5 a 5. Transformando isso numa combinação simples, isso é uma combinação simples de 5 mais 5 menos 1 tomado 5 a 5. Ou seja, 5 mais 5 menos 1 dá 9, portanto, uma combinação simples de 9 tomado 5 a 5. Essa combinação simples é 9 fatorial sobre 4 fatorial vezes 5 fatorial. Desenvolvo 9 até chegar no 5 fatorial. Lembrando então que 4 fatorial dá 24. Corto 5 fatorial, sobrou 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 sobre 24. Esse produto em cima ele vai dar então 3024. 3024 dividido para 24 dá 128. Portanto, a combinação com repetição de 5 elementos tomados 5 a 5, ela também é 126. A letra D, combinação com repetição de 4 elementos tomados 2 a 2. Transformando numa combinação simples, isso vai ser a combinação simples de 4 mais 2 menos 1, tomado 2 a 2. 4 mais 2 dá 6, 6 menos 1 dá 5. Então, isso é uma combinação simples de 5 elementos tomados 2 a 2. Essa combinação é 5 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial. Desenvolve do 5 até chegar no 3, 2 fatorial dá 2. Cancela os 3 fatoriais, sobrou 5 vezes 4 dividido para 2. 5 vezes 4 dá 20, 20 dividido para 2 dá 10, de maneira então que a combinação com repetição de 4 elementos tomados 2 a 2, ela é igual a 10. Segunda questão. Agora a gente vai para questões contextualizadas. Da SES Gran Rio. Em um supermercado são vendidas 5 marcas diferentes de refrigerante. Uma pessoa que deseja comprar 3 latas de refrigerante, sem que haja preferência por uma determinada marca, pode escolhê-las de N formas. O valor de N é, ou seja, de quantas maneiras uma pessoa pode comprar 3 latas de refrigerante em um supermercado que vende até 5 marcas desse refrigerante. Bem, dos 5 tipos de refrigerante, o cliente escolhe 3, podendo repetir ou não.
A questão não fala que a pessoa vai comprar 3 latas de refrigerantes diferentes, ou se ela vai repetir algum, ou se vai ser todos iguais, a questão não fala. Então pode repetir ou não. É interessante a gente notar que a ordem que ele escolheu o tipo de refrigerante não altera o resultado. O que importa é o tipo de refrigerante que ele está comprando, certo? Então a ordem não é importante nesse nosso caso. Se a ordem não é importante, nós temos uma combinação. Se pode repetir ou não, é uma combinação completa, uma combinação com repetição. Dos 5 tipos de refrigerante, ele escolhe 3. Então se trata de uma combinação com repetição de 5, tomado 3 a 3. Transformando numa combinação simples, isso vai ser então uma combinação simples de 5 mais 3 menos 1, tomado 3 a 3. 5 mais 3 menos 1 dá 7, então seria uma combinação simples de 7, tomado 3 a 3. Resolvendo a combinação simples, ela é 7 fatorial sobre 4 fatorial vezes 3 fatorial. Desenvolve do 7 até chegar no 4 fatorial e 3 fatorial dá 6. Agora, por exemplo, eu posso cortar o 6 com 6, o 4 fatorial com 4 fatorial, sobrou 7 vezes 5, que vai dar então 35. Portanto, o N, que é o total de formas que essa pessoa pode comprar 3 latas de refrigerante, nesse supermercado que tem 5 marcas diferentes de refrigerante, o N é igual a 35, de maneira então que a resposta correta é a letra D. Terceira questão. Se 7 kg de feijão forem distribuídos para até 4 famílias, de modo que cada uma delas receba um número inteiro de quilos, então, nesse caso, a quantidade de maneiras distintas de se distribuírem esses 7 kg de feijão para essas famílias será igual a quanto? Vamos lá interpretar essa questão. Diante das 4 famílias, a gente vai escolher os 7 kg de feijão para distribuir, sendo que haverá repetição de quilograma de feijão para alguma família, já que nós temos mais quilograma de feijão do que quantidade de família. Só são então 4 famílias e nós temos 7 kg de feijão. Bem, assim nós vamos ter, lembrando que a ordem que a família recebeu o feijão não altera o resultado, assim nós vamos ter uma combinação com repetição das 4 famílias, tu escolhe os 7 kg de feijão para distribuir. Essa combinação com repetição eu transformo numa combinação simples de 4 mais 7 menos 1 tomado 7 a 7. 4 mais 7 dá 11, 11 menos 1 dá 10, então isso é uma combinação simples de 10 tomado 7 a 7. Desenvolvendo então, isso é 10 fatorial sobre 3 fatorial vezes 7 fatorial. Desenvolve o 10 até chegar no 7 fatorial. Lembrem aí que 3 fatorial dá 6. Dá para a gente então agora cortar o 7 fatorial, sobrou 10 vezes 9 vezes 8, dividido para 6. 10 vezes 9 vezes 8 dá 720, 720 dividido para 6 dá 120. Portanto, nós temos 120 maneiras de você, diante das 4 famílias, distribuir os 7 kg de feijão. De maneira então que a resposta correta é a letra B. Quarta questão. Uma pessoa dispõe de balas de hortelã, de caramelo e de coco, então ela dispõe de 3 sabores de balas e pretende montar saquinhos com 13 balas cada, de modo que em cada saquinho haja no mínimo 3 balas de hortelã e 2 balas de caramelo. Um saquinho diferencia-se do outro pelo número de balas de cada tipo, não pela ordem que eu coloco as balas. De quantas maneiras distintas a pessoa pode montar o saquinho? Primeiro observemos que essa última questão, essa questão 4, ela é idêntica ao raciocínio lá da questão do Enem de pintar os carrinhos no caminhão cegonha. Porque nós vamos ter que primeiro fazer o dever de casa. A gente vai ter que primeiro cumprir nossa obrigação. Já que das 13 balas, nós temos que garantir no mínimo 3 de hortelã e 2 de caramelo nesse saquinho, então a gente cumpre primeiro a nossa obrigação, garantindo essa quantidade mínima. Garantindo essa quantidade mínima, observemos que 3 de hortelã e 2 de caramelo, nós já temos então aí 5 balas. É para a gente colocar 13 no saquinho. Então o que nos resta é escolher dentre os 3 sabores as 8 balas restantes, já que 5 eu já coloquei, garantindo aí a quantidade mínima. Dos 3 sabores eu escolho as 8 balas restantes
podendo aí repetir sabor para colocar dentro desse saquinho. E é claro que vai repetir sabor, porque nós só temos 3 sabores e temos que escolher 8 balas. Então não pode ser todas de sabores diferentes se eu não tenho 8 sabores. Desse modo, então, nós vamos ter uma combinação com repetição dos 3 sabores, onde eu escolho as 8 balas que eu vou colocar aí no saquinho. Essa combinação com repetição eu posso transformar numa combinação simples de 3 mais 8 menos 1, tomado 8 a 8. Bem, 3 mais 8 dá 11, 11 menos 1 dá 10, então isso na verdade é uma combinação simples de 10 elementos tomados 8 a 8. Desenvolvendo essa combinação simples, vai ser 10 fatorial sobre 8 fatorial vezes 2 fatorial. Então eu vou desenvolver o 10 fatorial até chegar no 8 fatorial, e 2 fatorial dá 2. Corta 8 fatorial com 8 fatorial, sobrou 10 vezes 9 dividido para 2, 10 vezes 9 dá 90, 90 dividido para 2 dá 45. Bem, desse modo então, nós temos 45 modos de colocar 13 balas dos 3 sabores no saquinho, garantido no mínimo 3 balas de hortelã e 2 balas de caramelo. Com isso, então, a gente finaliza a correção dessa atividade e eu passo uma atividade logo em seguida para que a gente possa treinar mais sobre este assunto.